Hein? Vamos? Para valer presença. Aí, ó. Mais um, mais outro. Não, vamos abrir todo mundo. Pelo menos os que estão vivos aí. Nossa, tá ficando bonito, ó. Olha aí, nossa. Vamos lá, pessoal. Aí, ó. Ó, ó, ó. Nossa, agora deixou o professor empolgado. Vamos continuar. A mais, a mais. Ah, pessoal. Vamos abrir. Ó. Vamos abrir, pessoal. Vamos abrir mais gente. Vamos. Ó. Abram, abram, abram. Tá ficando bonito. Abram mais, abram mais. Peraí. Agora eu fixei eu aqui, não consigo me desfixar. Aí liberou agora. Deixa eu fechar aqui. Vamos lá, pessoal, vou tirar a foto agora. É que tem umas pessoas que travou. Vamos lá. Sorriso. Teve gente que Espera só um travou. pouquinho, professor. Tá, tô esperando. Então vamos. Podemos. Teve umas pessoas que travaram aqui para mim. É o que está acontecendo, a Franciela não conseguiu entrar. Mas aí depois a gente tira o outro. Mais alguém vai abrir? Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. A gente tira o outro depois. Espera aí. Chegou, não consigo nem colocar. Tem uma pessoa aqui pedindo para entrar, não tô conseguindo permitir ela. Vamos lá, pessoal. Aí depois a gente, no final da aula, a gente tira mais outro. Às vezes a internet melhora aí, a gente consegue. Eu vou abrir. Eu até mandei para vocês uma aula, mas antes da gente começar, eu queria falar da atividade de hoje para vocês. Atividade que eu passei para vocês hoje, não sei se alguém abriu, alguém viu? Não viu, não? Agora, se vocês Sim, quiserem... Viu? Alguém viu? Quem sim, viu? eu vi. Ah, viu. Agora, se vocês quiserem fechar as janelas, podem fechar. Porque a velocidade fica mais rápida para a gente compartilhar. Aí depois, no final, a gente abre novamente, se for preciso. Vocês viram a atividade? Quem viu a atividade de hoje? Não, que eu tenho duas atividades. Uma, a 4, pessoal, é uma atividade que a gente chama de semipresencial, que você tem que fazer, vale uma presença e substitui uma aula. E a atividade de hoje, quem viu? Eu vi. O que era para Eu ainda fazer? não vi. E qual das duas você fala? Então, uma está escrito assim, semipresencial. Aquela semipresencial é Do uma, direito do medievo, né? é a aula de hoje, a história, filosofia, né, e direito medievo. Porque uma aula lá, um questionário 04, da aula 04, é uma aula semipresencial.
É porque tem algumas aulas que elas são semipresenciais, elas não são ao vivo. Essas aulas aí, você faz atividade e ela vai valer presença para vocês. Aí tem uma atividade que é envio de atividade, exercício, a ideia de justiça no direito medievo. Deixa eu explicar essa atividade para quem não viu. É uma atividade que vocês vão fazer uma interpretação de texto. Vocês vão ler o texto que está lá e aí vocês irão dizer se concorda, não concorda, se discorda, entendeu? Em tudo ou em parte daquilo que está escrito. Não, vocês não vão fazer pesquisa na internet, não vão procurar, não. É você, cada um de vocês. Aí vocês vão escrever sobre aquele texto. Eu concordo, não concordo com aquele texto por causa disso, 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 tá? Aqui a gente já está preparando, porque lá na prova final a gente vai ter texto de interpretação. Então vocês vão ler o texto e dizer, concordo com esse texto? Concordo. Por que eu concordo? Aí você vai falar começo, meio e fim. Como é que a gente começa um texto? Né? Dessa forma. No primeiro parágrafo, você vai resumir a ideia, não é copiar a ideia, não. Você vai resumir a ideia, né? Entenderam? Vai resumir a ideia. Vou abrir ele aqui e vou tentar compartilhar com vocês. Envio de atividade. Esse horário aqui fica muita gente pedindo para permitir, por isso que a gente para. Professor, eu consegui entrar só agora, não estava dando para entrar. O que o senhor já está falando? Que eu estou perdida. Ainda não falei nada ainda importante. Eu vou falar agora novamente. Importante obrigada, viu? Disponha, sem problema. Vamos lá, eu vou apresentar, mas vocês acham que não precisa apresentar? Que está escrito o seguinte, lá na atividade, eu tenho uma atividade que é a de hoje, que você vai fazer um exercício. A atividade fala o seguinte, interprete as seguintes opiniões fazendo crítica ou confirmação. Crítica é você falar sobre, né? Falar bem, falar mal, falar sobre aquilo lá. Falar sobre o pensamento. Ou você vai fazer uma confirmação. Eu concordo, né? Mas o concordar não é assim, não, legal, eu concordo com essa ideia. Não, você vai defender essa ideia. Não é para usar a internet, não é para copiar da internet. As respostas, muitas das respostas que vocês fizeram foram da internet, dos textos, vocês copiaram muito igual, de muitos alunos igual. Pode usar a internet? Pode. Nessa aqui, não. Quando falei interpretar, é você. Quando é de responder igual aqueles, eu posso usar a internet, posso usar o livro. Mas como é que eu uso? Entre parênteses. Segundo Bernardo Montalvão, abre parênteses, copia do livro. Fecha o parênteses. E você fala com as suas palavras. A citação, né? Não precisa citar a página e tal, não, mas copia do livro, né? Ó, segundo, Risato Nunes. Abre o parênteses, copia. Ou então, explica a ideia dele. Só que você tem que falar com a sua palavra. Mesmo quando você cita, você tem que falar com a sua palavra. O que você entendeu? Aí, nessa atividade, o que eu quero? Eu tenho 2 pensamentos para vocês explicarem. Um de Aristóteles e um de Miguel Reale. Aí você vai abrir, né? O pensamento de Aristóteles, fundamento, aí você vai explicar com as suas palavras qual que é o fundamento. Tem que falar sobre os dois? Tem que falar sobre os dois. Falar sobre os dois. Você pode, inclusive, fazer um link entre os dois, mas não necessariamente, né? Se você conseguir fazer um link sobre os dois, não tem problema. Você pode usar um parágrafo para cada um, desde que tenha início, meio e fim. Como é que é o início? Um resumo da ideia. Qual que é a ideia central? Mas não é copiar, é o que você entendeu de ideia central. Essa é a ideia de Aristóteles, essa é a ideia de Miguel Reale. Aí você vai desenvolver, ou seja, eu concordo, né, não concordo, eu posso fazer uma crítica dizendo, olha, esse pensamento é um pensamento medieval, hoje não seria assim, não funcionaria assim, então você vai explicar. E no final você conclui, portanto, não concordo, ou portanto, concordo com o pensamento de Aristóteles.
Entretanto, né, discordo nesse ponto, ou concordo integralmente com o pensamento, por isso, por isso, por isso. Pronto. Início. Sempre no início, gente, às vezes a gente tem dificuldade de fazer início. Todo mundo aqui fez inglês, não fez? A maioria fez inglês, não fez? CCAA, no FISC, cultura inglesa, todo mundo fez? Se vocês tiveram boas professoras de inglês, como é que começa uma resposta de uma pergunta em inglês? Como? Como é que é o início de uma resposta de uma pergunta em inglês? Com o sujeito, professor. Repetindo a pergunta. Sempre lembram, pegam suas apostilas de inglês e olha. Né? Nós em português, que nós aqui, que a gente, principalmente o goiano, né, divisa com Minas, a gente encurta as coisas, a gente corta. Mas vocês lembram, em inglês, toda a resposta começava com a pergunta? Verdade ou mentira? Hein, Jefferson? Verdade. Lembra? Não é verdade? Quem falou aí? Eu não vi. Eu, Suelen. Não é verdade, Suelen? Em inglês? Então, em português é a mesma coisa, principalmente a gente está falando em língua culta. A gente começa, porque aí começa a desenvolver a ideia. Falou, começa, a introdução é a pergunta. Nessa aqui, a introdução é a ideia central. Ideia central, desenvolvimento e conclusão. Sempre. Não precisa ser uma redação. 3 parágrafos. Não precisa. Pode ser um parágrafo só. Mas desde que ele tenha início, ele tenha meio e tenha fim. Terminou? Leia de novo. Vamos fazer. Até que isso se torne natural. Até que isso se torne natural. Então, é isso que eu quero. Preparar vocês. Preparar vocês, tá? Para as competências. E é isso que eu quero de vocês. Respostas completas. Se quiser usar as duas numa resposta só, excelente, tá? Eu acho assim, ó, 10 a 15 linhas para cada um tá excelente. 10 a 15 linhas. É excelente para falar. Se você vai escrever os dois, a ideia dos dois num texto só, 12, 15, 20 linhas no máximo. Aí você faz nos dois. Dá para linkar os dois. Não consegue, por enquanto? Um de cada um. Um de cada vez. 10 linhas para cada um, né? Se passar um pouquinho, não tem problema. Ok? A gente tem que começar a pensar. Tá? Começar a pensar. Tudo bem, pessoal? Entenderam? Ok, entendi. Beleza. Entendemos? Sim, professor. Beleza? Hoje a gente vai Leonardo. completar essa ideia. Pode falar. Aí você estava falando sobre a atividade de hoje ou atividade A semipresencial? ideia começa hoje. A Entendi, semipresencial certo? é de marcar X. É outra. A certinho. presencial são questões da OAB. Eu estou pegando questões que caem na OAB de filosofia e colocando para Tá. vocês questões de OAB e questões de concurso. Vocês vão ver que tem questões que é repetida, porque a OAB repete também. Mas é para vocês. Muita gente errou de marcar X passado. Eu estou repetindo algumas, para que vocês comecem a acertar. Tem questões repetidas. Aí, se você errar 2 vezes a mesma questão, aí é complicado, né? Não é, Maria Eduarda? Aham. Brincadeira, mas é verdade. Então vamos lá, pessoal. Na aula passada, o que a gente começou? A gente viu 2 grandes pensadores medieval que trouxe a cultura, né? A questão da gente começar uma cultura aí do pensamento religioso, né? Da gente passar esse pensamento religioso para o pensamento atual, que foi um grande passo para a construção do direito moderno. E a gente falou sobre Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. De Santo Agostinho, o que a gente viu dele, né? O que é principal dele? O que vocês lembram dele?
Qual que era a ideia principal? Santo Agostinho, vocês lembram? A vontade livre, né? Você viu que não é Deus, né? Não é culpa de tudo, nós somos livres, né? Então tem a ideia que nós somos livres, ou seja, né? Se eu sou livre, né? Eu sou igual, tá? E aí ele traz essa ideia, né? Que ele traz até de Paulo de Tarso, que é a ideia de que querer é poder. Então tem toda essa observância, né? De se pensar, tá? Na graça de Deus, mas sobretudo do livre-arbítrio do ser humano. E agora a gente vai construir algumas ideias, né? E lembrar que os dois, né, tanto o Agostinho, Santo Agostinho, quanto Tomás de Aquino, eles fizeram uma releitura de grandes pensadores. Então é uma ideia aristotélica e platônica, tá? Trazida agora para a realidade, né, deles, né? E que a gente faz ela de novo. Então a gente vai pegar esses pensamentos que a gente viu deles lá e vamos trazê-lo agora para a nossa realidade. Esperar compartilhar para a gente começar. E a gente viu de São Tomás de Aquino, por exemplo, né, algumas ideias dos tipos de leis, né? Lei de Deus. Mas agora a gente vai transformar essas ideias para a nossa realidade. Para que vocês estiverem vendo, porque às vezes eu tenho um delay aí, vocês me avisam. Estão vendo a apresentação? Eu estou. Essa apresentação ela está online no Drive do aula e eu imprimi ela em PDF e coloquei também ela aí como um resumo para vocês no nosso grupo, né, de WhatsApp. E lembrando, no grupo tem algumas pessoas que estão reclamando que estão sem grupo, né? Então vamos ajudar essas pessoas e colocar elas, podem colocar em grupos mesmo, né? Que já existem. Professor, Então, pode falar. a gente pode escolher o mesmo personagem de outro grupo ou não? Pode. Tá bom. Não tem problema. O ruim é que há uma comparação, né? Se você faz um personagem novo, é melhor. Mas às vezes, se você está com o mesmo personagem, aí alguém do grupo pode conversar com o outro para que vocês não tenham a mesma linha. Porque se tiver o mesmo personagem, a mesma linha de pensamento, aí não fica tão legal. Tá? Eu quero o mesmo personagem, não tem problema. Eu falo com outro grupo. Gente, qual que é a linha que vocês vão adotar? Só para a gente adotar outra. Entendeu? Ok, obrigada. Não tem problema. Então, o que a gente precisa? Construir uma ideia de um direito, tá? Pensando a justiça como justiça social. E isso começou na Idade Média. E essa ideia de justiça social começa com o cristianismo. Nós vimos que nós, homens, né, sociedade contemporânea, mas acima de tudo, uma sociedade fundada na filosofia grega. Você não está vendo, Maria Eduarda, os slides? Mas agora mesmo vai ver, às vezes é porque tem Não, professor, eu tô vendo só a tela normal. Aí tá aparecendo que o senhor tá apresentando, mas slide mesmo não tá aparecendo. Eu também, tô vendo assim. Pra mim também tá aparecendo assim. Alguém está vendo o slide? Eu também. Tá aparecendo a tela do Meet. Estou vendo. Não, tá aparecendo só a sua tela do Meet. Eu acho que você tá compartilhando a sua tela do Meet. Não, eu coloquei essa, até eu vou parar a apresentação. Eu vou apresentar novamente. Porque para mim, engraçado, né? Para quem está apresentando não vê. Então vamos lá, apresentar. Uma janela. Selecionar a janela. Vamos assim que vai dar certo agora. Fiz de maneira diferente. Então o que eu preciso é que vocês construam essa ideia de justiça social, de justiça como justiça social. Essa é a ideia de hoje. Entender a ideia, o direito como justiça, tá? Como justiça social.
Agora sim, deu certo. Tá apresentando? Então tá. Beleza, então. Então, a primeira coisa, né? Eu tenho duas imagens, já treinando para a atividade de hoje. O que significa esta imagem aqui? O que você acha essa crítica? O que significa essa crítica aqui? No Brasil, eles matam a justiça. Como é A que é? justiça massacra o... No Brasil estão matando a justiça. Não. É a própria justiça, né? Quem faz A isso? justiça massacra o povo? Não! Como é que os japoneses fazem? A justiça Ela mesmo se suicidou. balança. Isso! Ela, né? O japonês, quando ele comete esse ato, é porque ele tem vergonha disso, né? Por exemplo, ele teria que fazer alguma coisa e não faz, ele não cumpre, então ele faz esse ato aqui para se redimir, tá? Então ele mesmo se mata. Ele mesmo se mata, ok? Então essa é uma crítica, né? A essa ideia da vergonha. A própria justiça, isso acontece, às vezes a própria justiça tem vergonha dela mesma, tá? A outra, eu já pus para vocês várias vezes, vocês já leram muito, né? Que é teu dever é lutar pelo direito. Essa aqui, gente, tem que ser o fundamento da defesa de vocês. O trabalho de vocês tem que estar fundamentado nessa ideia. Teu dever é lutar pelo direito. Mas se um dia encontrares o direito em conflito com a justiça, luta pela justiça. Em todos aqueles 4 casos lá, o direito está em confronto com a justiça. Concorda ou não? Porque pelo direito posto, está correto, não está? Eles não tiveram devido processo legal, eles não foram condenados? Sim? Sim, Então eu tenho o direito em conflito com a justiça. Então o trabalho de cada grupo, sua ideia com a sua maneira, é lutar pela justiça. Leonardo, é lutar pela justiça. A Giovana pediu para entrar aqui na sala. Ela não conseguiu entrar antes. Como é que é? A Giovana não conseguiu entrar antes. Ela mandou solicitação para entrar aqui na sala de aula. Você aceitar ela? Não, eu aceitei todo mundo. Não tem ninguém, não tem nenhuma petição aqui. Tem ninguém pedindo para entrar. Tá todo mundo aqui. Tem 52 pessoas. Ela não tá aqui, não? Deu certo, ela falou. Ah, deu certo. Olha lá, tá lá. Porque tem 52 pessoas, não dá para ver todo mundo. Então, vamos lá. Grandes problemas do direito. Inclusive, lá na série a gente tem, que é questões de reducionismo jurídico, né? O que são reducionismo jurídico? É quando eu reduzo o direito a um só pensamento. Eu reduzo o direito à sua linguagem. Ou seja, eu reduzo ele ao texto de lei. Se eu aplicar só o texto de lei, em muitos daqueles casos que vocês viram, aconteceu isso. Eu apliquei só o texto de lei. Tá certo? Tá, mas reduzir o direito apenas o texto de lei, né? Ninguém é máquina, não é um computador, né? Hans Kelsen queria isso, né? Mas não tem como. Direito e lógica, também não posso reduzir o direito apenas à lógica, né? Ou seja, eu vou fazer os julgamentos conforme pensamentos, raciocínios, né? A lógica própria, porque cada um tem sua lógica. Também eu não posso reduzir o direito, né, à hermenêutica, ou seja, a interpretações sem fins. Não pode. Direito e moral, que foi muito presente, ainda é muito presente, né? Até repeti 2 vezes aí, errada. Direito e moral. Infelizmente, nós temos muito isso, né? O direito, né? Só que esse direito e moral, ele serve para a elite, né? A moral nunca é para o pobre, né? Então, essa é uma realidade, né? Direito e moral é quem tem que fazer são os outros, né? Não se importa. Direito e poder é a questão de que você sempre tem uma casta privilegiada. A gente vê muito isso em questões de prerrogativas de foro que nós temos no Brasil, e temos inúmeras prerrogativas de foro. Eu não posso reduzir o direito também a só isso. Reducionismo é quando eu reduzo o direito a só uma linha de pensamento. Que, na verdade, eu tenho que pensar o direito como um todo. Como linguagem, como lógica, como hermenêutica, como questão moral, como questões de poder também, tá? E eu tenho outras vertentes. Direito e psicologia,
que é a psicologia jurídica, direito e economia, ou seja, eu nem sempre vou aplicar aquilo porque eu tenho questões econômicas, direito e ideologia, isso é latente hoje que a gente vê, por exemplo, né? O Brasil hoje, se você pensar, a grande questão do Brasil é que muitos grupos, né, ele tem um reducionismo de um direito ideológico, a ponto de querer destruir a Constituição e pedir uma intervenção militar, né, que é um absurdo, né? Você rasga a Constituição, acaba e militar na pista, né? Então, é uma ideologia. Como o comunismo também é uma ideologia. Todos os dois estão errados, né? Tanto o esquerdismo quanto o direitismo, né? O direito, ele vai pregar o centro. Porque, às vezes, um lado está certo, outras vezes o outro está certo. Eu não posso ter o direito ligado à ideologia. E acontece muito. E, inclusive, em decisões do próprio STF, né? O STF é muito ideológico. Direito e natureza é quando eu vou aplicar só o direito natural. Que eu tenho o direito positivo e o direito natural. Então, também eu não posso reduzir ele a apenas direito natural. Direito histórico, história, né? Quando eu reduzo o direito a pensamentos históricos, né? Eu vou ver lá coisas lá do direito romano e etc., que também é um tipo de reducionismo. Direito e sociologia é quando eu vejo só questões sociológicas. Não posso prender porque ele é pobre, não posso prender porque eu não tive chance, eu não posso fazer isso, porque também é um reducionismo que não vai. Questão de direito e cultura, também muito arregado a nós, né? É que as questões culturais, né, do Brasil também não pode. E direito e consciência social, que é a parte que a gente vai ver hoje, mas ela não é só ela. É isso que a gente está tentando dizer. Eu não posso reduzir, né, os reducionismo jus filosófico, ou seja, reduzir o direito a determinados pontos, é errado. O direito a gente tem que enxergar como um todo, em várias vertentes, em todas as suas percepções. Então, quando eu olho o saber direito, né, a gente fala que o direito, o ser do direito é fato, valor e norma, eu estou dizendo que o direito é toda essa concepção. Inclusive, quem quiser entender desse organograma aqui, que a gente está nesse livro, Lições Preliminares do Direito, do Miguel Reale, tem na biblioteca da UBRA vários livros, várias cópias, então vocês podem pegar lá para vocês lerem, né, quem quiser. Então, quando você vem o saber do direito, eu tenho todos esses planos aqui, ó. Eu tenho a filosofia do direito, a ontognoseologia, ou seja, questões de valores, né, valores jurídicos, que é ligada à cultura, deontologia, ou seja, a soma axiológica sobre os valores, epistemologia, né, que ou seja, a interpretação hermenêutica da própria norma. Aí, quando eu tenho norma, eu tenho a jurisprudência, né, ou a ciência do direito, ou seja, os doutrinadores do direito. Valor, a política do direito, né, que cada um tem uma ideologia. E a questão do fato, né, que é ligada à sociologia, à história, à etnologia, à psicologia, tá? E o ser do direito, que é toda essa lógica, né, e a toda a teoria geral. Então, o direito não é eu reduzir ele aqui, ó, pegar o direito e colocar ele em caixinhas, né? Caixinhas estanques. Não, o direito é tudo isso aqui. Tá? É tudo isso aqui. É todo esse emaranhado de pensamento, isso é o saber do direito, né? E a filosofia é quase uma sem resposta, né? É uma pergunta sem resposta sobre todos esses fatores aí. Vamos lá. Quem consegue ler o que está escrito aqui? Quem foi que citou na primeira aula sobre, ou foi no grupo, caso dos exploradores de caverna? Foi um aluno. Quem foi? Um aluno que já estudou. Quem foi o aluno? Quem foi que falou? Foi o Guilherme? Eu não lembro mais quem comentou lá. O grupo? Quem foi, gente? Eu acho que não foi na nossa turma, não, professor. Foi lá no grupo de WhatsApp, né, que começou lá a fazer brincadeiras sobre leituras, tal, ele comentou sobre esse livro. Então, beleza, não lembra, mas quem consegue ler o que está escrito?
Eu leio, Leonardo. Essa história eu conheço bem, viu, Leonardo? Então, vamos lá. Não, pode continuar, tô só falando que a gente fez sobre esse livro, né? O júri. Pode ler, por favor. Maria No Eduarda. começo de maio do ano 4299, 5 membros de uma organização de exploradores de cavernas adentram uma caverna. Ocorre então um desmoronamento e eles ficam presos no local, se instalando na parte mais próxima à saída. Monta-se uma missão de resgate com homens e máquinas demandando grandes gastos. Houve medo de que os exploradores morressem de inanição, uma vez que dentro da caverna não havia substância animal ou vegetal que pudesse suprir as necessidades deles até a difícil missão de resgate ser concluída. Eles haviam levado consigo um rádio que permitiu comunicação com os presentes do lado de fora. Através da comunicação com especialistas, os exploradores ficam sabendo que a probabilidade de sobrevivência com o que lhes restava de provisões era muito baixa. Após um tempo sem comunicação entre as partes, um dos exploradores, com o nome Roger Wetmore, representando todos os outros, volta com uma indagação se seria possível a sobrevivência caso eles se alimentassem da carne de um entre os 5. Recebendo uma afirmação, os 5 questionam se o melhor a ser feito seria, através da sorte, escolher um para ser sacrificado. Com nenhuma autoridade querendo dar opinião sobre radical atitude, silencia-se a comunicação. Quando os exploradores são resgatados, sabe-se que no 33º dia após o desmoronamento, Wetmore tinha sido sacrificado e servido de alimento a seus companheiros. E aí, os demais são levados a júri. E aí a questão, né? Fato, valor e norma. A norma desse fictício país era de que aquele que matasse alguém deveria também perder a vida. Essa era a única lei. Então, o direito positivo posto era isso. Quem matasse alguém perderia a vida, né? Também teria a pena de morte. E aí? O que vocês fariam? Mas aqui não fala se ele foi morto ou se ele se sacrificou. No caso aí, eles decidiram jogar na sorte. E no caso do livro, conta-se que na hora de jogar os dados, cada um jogou um número. Quando chegou a vez de Wetmore, ele não joga os dados. Ele desiste. E não joga os dados. Os outros, com raiva disso, pega os dados e joga por ele. Então ele é sorteado. Como ele foi sorteado, apesar dele não ter sido jogado os dados, ele foi sacrificado. Esse é o caso. E aí? Qual é a punição? Eles devem ser punidos, devem ser condenados. O Leandro, né, que falou ali, ele participou do júri. Você estava como advogado ou como promotor, Leandro? Promotor. Qual foi, você lembra a sua linha de pensamento para a acusação? Resumidamente. Condenatória. Eles, né, todos foram condenados à pena de morte porque era uma versão deles e eles não deram a chance de ele se arrepender e poderia ter né, não se sabia a visão dele, a opinião dele, não deram a chance nem que ele se defendesse, algo do tipo assim, algo que eu me lembro mais ou menos. Mas todos foram condenados. Você ganhou, né? Ganhamos, nós ganhamos. O seu grupo ganhou, né? Eu acho que foi um dos únicos
grupos que a promotoria ganhou, né? Sempre a promotoria perde, né? Quando a gente faz isso, sempre a promotoria perde. Eles vão perceber. Acho que vocês foram o primeiro grupo que conseguiu fazer a promotoria ganhar. É porque sempre o pessoal, como é júri popular, o pessoal convence que era uma situação extrema de necessidade, tal, e a gente conseguiu provar, destrinchando o livro, que eles poderiam esperar mais um pouco, que não era a única opção, né, que às vezes poderia ter cortado parte dos membros e não a vida toda, enfim. E aí acabou colocando eles como culpados mesmo. Okay. Mas sobre isso, né, o que a gente quer fazer? Trazer para o pensamento, né? Então, quando a gente fala de fato, valor e norma, né, eu tenho aqui, ó, complexo axiológico. Eu tenho um fato. Então, eu vou colocar várias questões, né? Valor 1, valor 2, valor 3, né? Aí, ó, valor N valores, né? São inúmeros, né? E eu tenho um fato. Desse fato, eu vou colocar valores e depois eu vou colocar a norma. O fato que a gente está vendo aqui é o assassinato. Eu vou ter várias opiniões. Quando a gente vê o julgamento, por exemplo, do STF, não são vários ministros que julgam? Sim ou não? Não são? Sim? Não é isso? Não são vários ministros? É número ímpar, né? Para não ter empate. Sim, quando tem, né, que às vezes um tá doente, não vai, pode dar empate. Aí eu tenho um voto de Minerva. O voto de Minerva é sempre do presidente. Mas é possível ter empate. Porque pode ser que um não vá, né? Ou não vote por alguma coisa. Então eu tenho um fato. O fato aí a gente acabou de ler, só para você ter ideia. E eu tenho o quê? Várias questões axiológicas. Dessas questões axiológicas, eu vou aplicar a norma. A norma eu falei para vocês, né? Quem matasse alguém perderia a vida. E aí eu tenho o quê? Uma proposta de solução, que é uma decisão. No caso do STF, é o que a gente chama de um acórdão, né? Absoluta ou a maioria, né? Todos votam iguais ou, por maioria, tem um determinado voto. Então, sempre é isso, ó, fato, valor e norma na aplicação. Aí é a carga de valores que eu coloco no fato. E depois eu vou atrás da norma. Ó, fato, a norma e proposta de solução. Quando é um juiz só, como é que funciona? Como é que seria isso aqui? Ó? Eu tenho esses V também? Tenho. Eu tenho a versão, né, os valores axiológicos do autor, valores axiológicos do réu e os valores axiológicos, por exemplo, do juiz. No caso do júri... pode falar. No caso, o nosso trabalho lá da série lá da Justiça vai ser mais ou menos seguido nesse sentido. Pode também, né? No caso aqui, você pode ter um grupo que eu vou ter vários valores, né? Cada um integrante do grupo vai colocar uma carga valorativa sobre o fato que vocês estão defendendo. E vocês vão procurar o quê? Defender. Ou então vocês vão pegar o fato que aconteceu, a decisão, lá que eu tenho um valor axiológico, aí você vai ter a visão de quem condenou eles, a visão do personagem, a visão do grupo, e aí vocês vão colocar, né, a proposição normativa que é apresentado lá, e vocês vão dar o quê? Uma proposta de solução para o caso. É a mesma coisa. Isso é fato, valor e norma, né? Bem lembrado aí, ok? Mas é isso, fato, valor e norma é isso. Carregado. Eu queria colocar aqui para vocês entenderem. Assim fica fácil de vocês entenderem, não fica? Consegue? Sim. Tá vendo? Eu tenho um fato. O fato não muda, né? É a visão. Aqui é a visão do fato. Não é que o fato, o valor chega antes. Não. Mas isso aqui é preconcebido, né? O valor axiológico que a gente coloca sobre alguma coisa é aquilo que você é. A sua formação, quem você é, a família que você teve, o tipo de criação que você tem. Se você é mais novo, mais velho, se é mulher, se é homem, se é mãe solteira, se tem filhos, né? Se é solteiro, se é um homem solteiro, se é um homem casado, entendeu? Se é evangélico, se é protestante, se é católico. Cada um carrega em si um complexo axiológico. Isso é do ser humano. Então você vai colocar um valor sobre esse fato. Só que esse valor por si só, não. Eu tenho que fazer uma adequação
na norma. Aí eu faço uma proposta de solução, né? Uma interpretação, que é uma hermenêutica. E aí, a defesa. Então, vamos lá. Qual que é a questão, né? A questão que a gente está discutindo até hoje, né? É pensar o que é justiça. O que é justiça, né? O que serve, né? E para que ela serve? Então, a justiça, como a gente já viu até agora, ela é um problema ontológico, questões de valores, todo aquele pensamento, né? Se a gente olhar sobre o pensamento de justiça, a gente vai ver que nós temos vários valores. Como a gente colocou aqui, ó, eu tenho vários valores inerentes à justiça, o que seria para cada um. E como que se consegue, né? Como que eu vou realizar ela? É mais complicado ainda. Se eu pensar como eu vou realizar a justiça no caso concreto. Se a gente olhar para Aristóteles, né, a justiça em caso concreto é a justiça distributiva, que eu vou tratar desigualmente os desiguais à medida de suas desigualdades. Então, é essa a dificuldade, né? Por isso que sempre quando eu vou buscar a realização de justiça ao caso concreto, aquele que está defendendo, ele vai dar uma proposta dessa realização de justiça. Aí a outra pessoa que está, né, interagindo com você, ou seja, está discutindo essa proposta, ele vai aceitar ou não. Tá? Porque eu sempre tenho o sujeito que conhece a justiça, né, o sujeito cognitivo, e o objeto cognitivo, que é a realização. Ou seja, naqueles casos ali, né, por exemplo, um reconhecimento de uma maternidade, sujeito cognitivo, né, a criança. Qual que é o objeto cognitivo? A criança sabe quem que é a mãe, né, ela ser registrada. Esse é o objeto, o que eu quero, o interesse. Então, fazer ou conhecer ou realizar a justiça é que a criança saiba definitivamente quem é a mãe dele. Ou quem é o pai dele, entendeu? E o sujeito, né? O sujeito é a criança, tá? É a criança, ok? Então, vamos lá. Então, eu tenho várias concepções. Isso também a gente viu na aula passada. Eu tenho igualdade, tá? Adequação e segurança jurídica. Isso é justiça ao caso concreto. Igualdade é a justiça em sentido estrito. Tá? É a forma que a justiça se apresenta. A igualdade é a forma. Ou seja, eu vou tratar todo mundo igual ou vou tratar o quê? De maneira diferente. Mas a forma da justiça é a igualdade. Então, é a forma dar a cada um que é seu. Né? Ó, sum sic. Cada um. Né? Cada um. Tá? Então, a lei é para todos. A proibição também. Ok? Então, o homem é um ser autônomo, né, da sua dignidade da pessoa humana. Então, a adequação, que é o próximo fato, é a finalidade, o fim, tá? O conteúdo. Ou seja, eu vou ter que observar também o quê? Aqueles que não escutam, aqueles que, se é homem, se é mulher, porque eu tenho diferença, se ele é cadeirante, se ele não enxerga, tá? Como que eu vou adequar? Então, eu tenho que olhar o que? Interesse, expectativas, necessidades, bens éticos, né? De cada indivíduo, os bens éticos da família, os bens éticos do sujeito, os tipos de família. Então, isso é a ideia fim, a adequação dessa ideia de direito. Primeiro é a forma, depois o conteúdo. A adequação é a justiça ao caso concreto. Já a função dessa justiça é a segurança da justiça, ou seja, eu vou aplicar. Por isso que nos 4 personagens que vocês viram da minissérie, ela inicia pela ideia de segurança jurídica. Cada primeiro capítulo, ela não tem a forma, ela não tem o conteúdo, ela tem apenas a função. Depois, nos outros capítulos, é que a gente vai vendo forma e conteúdo. Mas os primeiros capítulos da minissérie, que conta o primeiro capítulo de cada personagem, eu tenho a ideia de segurança jurídica. O que significa isso?
Traficou? Vai preso. Cometeu um assassinato? Vai preso. Entendeu? Essa ideia. Foi pega com droga? Vai preso. É a função. A polícia vai lá e cumpre. Ou seja, né, essa é a ideia. Eu vou lá e coloco. Porque a lei é para todos. E o homem é um ser heterônomo. Ele paga pelas suas consequências. Então, segurança jurídica. Pessoal, isso aqui é importante para a gente avançar. Eu posso ficar isso aqui com a noite inteira sem problema nenhum. Vocês, todo mundo que está aqui, né, os 51 alunos, tem que entender isso. Quando eu falo de justiça, tá? Quando eu falo de justiça, essa ideia de direito enquanto justiça, eu tenho que pensar ela como forma, como conteúdo e como função. Então, 3 coisas diferentes. Eu tenho igualdade, adequação e segurança jurídica. Por quê? Eu tenho que ter segurança jurídica. Às vezes, em nome da segurança jurídica, eu vou atropelar as coisas. Tá? Eu vou deixar da adequação, eu vou deixar da igualdade e eu vou aplicar aquilo lá. Mesmo que depois eu tenho que modificar, que tenho que corrigir, eu tenho que fazer essa adequação, eu tenho que olhar para a igualdade. Ou seja, eu tenho que olhar para o conteúdo e tenho que olhar para a forma. Mas, às vezes, a segurança ela vai sempre colocar. Entendeu? Vou prender. Prenda aquela pessoa, um homônimo, né, que tem o mesmo nome. Então, vamos lá. Eu preciso que vocês ou alguém me diga. Entendeu? Entendeu por quê? Escreva ou não? Falem. Entenderam isso? Isso é importante não só para a matéria, mas é para o resto da vida de vocês como profissional. Entenderam isso? Sim, deu para entender bastante. Entendeu? Isso, gente, explica muita coisa. Muita coisa. Quando vocês veem na televisão, a pessoa foi presa equivocadamente, ficou 30 dias preso. Gente, é questão de segurança jurídica. Eu tenho que ter a função. Eu vou lá e prendo, eu vou lá e coloco. Por isso que tem que ter o advogado. O advogado que vai buscar a adequação. Ele que vai tentar a adequação ali do conteúdo, né? Desmitificar e ao mesmo tempo, né? Vou colocar ali a forma, né? Que é a lei para todos. Entendeu? Mas a justiça, ela sempre usa. Mas eu tenho que ter essas 3. Eu tenho que ter a função, tem que ter o conteúdo, tem a forma. Mas eu posso mudar uma decisão. Como depois vocês olhar a minissérie, assistam a minissérie pensando isso. O primeiro capítulo é função. Ô, Leonardo. Pode falar. Eu não vi a série ainda assim no Globoplay. Eu lembro de ter assistido um pouquinho quando passou na Globo há um tempo. Mas quando você coloca aqui sobre foi preso arbitrariamente, parece que lá tem um caso de uma senhora que é presa porque o cara coloca drogas na casa dela por conta dos cachorros, alguma coisa lá. E aí me mostra que aí a função do advogado é tentar equiparar esse erro, né? Tentar resolver aí no caso assim, por cima, né? Por cima. A função é o seguinte: o que acontece? O policial, você entender, nesse caso dela, por exemplo, o policial chega lá, ele não sabe que um colega dele que colocou a droga, ele teve um chamado, uma denúncia de que tem uma mulher que está traficando. Você, Leandro, é o policial. Você entra na casa da senhora, traficante tem cara, Leandro? Não. Aí você entra lá, você pega ela com 5 quilos de cocaína. O que você faz com o policial? Vai prender, independente da realidade dela, vai prender lá. Vai prender. Agora, nós temos um país falido, uma justiça falida. Ela não vai ter assistência, ela vai ser condenada, ela não tem direito a advogado, ela não tem dinheiro de pagar, etc. Só que aí depois, se você assistir o segundo, terceiro capítulo, é a forma, a igualdade. O final de cada um é a adequação. Eu adoro ele por causa disso. Se vocês assistirem, vocês vão ver. O primeiro capítulo de cada personagem é a segurança jurídica, a função. Ele vai lá e cumpre. Depois eu tenho a forma. Vocês vão vendo a forma. A solução é a adequação. Solução de cada um dos personagens é a adequação. Vejam com essa ideia. Professor, pode falar. Então, podemos dizer que o capítulo está na forma correta. Primeiro vem a segurança jurídica,
depois vem a igualdade, depois a adequação. Existe um erro, mas sempre que eu vou ter a segurança jurídica, eu posso cometer erro. Porque todo mundo erra, Jefferson. Olha para você ver, né? Quantos anos que a gente já tem, quantos anos que a gente anda. A gente não tropeça na rua, Jefferson? Se de vez em quando você não está andando, você não tropeça. Há quanto tempo você anda e você não tropeça na rua? Isso. Isso é um erro mecânico, não é? Biológico mecânico. Você errou, você tropeçou e caiu. E você acha que não vai errar um processo, não vai ter erro? Entendi. Entendeu? Então pode falar. Depois é tudo em ordem. Igual tá na série, igual o senhor falou. Primeiro vem a segurança jurídica, depois... Aí ele vai mostrando a forma, né? A forma da justiça. Ele vai mostrando ali a questão de igualdade. No final que eu tenho uma solução, uma adequação. Né? Busca-se uma adequação, que é o meio termo, né? Pode falar. Professor, da Fátima lá, eu acho que foi o caso mais injusto que teve, assim, porque lá na chamada da minissérie, fala que com a ajuda do amigo que ele conseguiu, então, tipo assim, o vizinho dele, que também era da polícia, né, eles simularam aquela droga lá no quintal, tanto é que o outro vai lá e acredito que o amigo que passa, né, porque depois ele fala, né, que foi ele que plantou lá para ela. Então, assim, nos outros episódios, você vê que realmente, independente do argumento que eles têm para fazer o crime, vamos dizer assim, né? Eles cometeram, eles tiveram direito de não fazer, né? Agora, no sentido não da morte do cachorro, né? Mas da droga que foi implantada lá, ela não teve direito de escolha. Tipo assim, foi uma sabotagem mesmo, né? Aí eu acho assim que essa segurança jurídica, para ela, foi, vamos dizer assim, foi mais injusta, né? Do que para os outros. Sim, mas a segurança jurídica, do caso da Fátima, é porque, por exemplo, né, ela foi presa em flagrante com aquela droga. Como é que ela prova que a droga não é dela se for achar dentro da casa dela? Como é que ela prova que outra pessoa falou, entendeu? Então é muito difícil. E casos como o dela, tem inúmeros casos, gente. Não é 1, 2, 3, não. São inúmeros casos que existem. Professor, e depois bateu meio que um peso moral no policial lá, que no final ele vira amigo dela e salva ela, né, daqueles policiais que iam matar ela, que ela vendia quentinho, levar ela para aquele bar. Isso, que é uma adequação, né? E ela deu um cachorrinho para ele também, né? Ele falou e tal. Entendeu? Mas aí você tem essa visão de segurança jurídica, depois você tem essa ideia aqui, ó, tá? Como deve ser regulado, né, os comportamentos da vida, né? Você vê lá, os outros capítulos são esses. E no final, né, é o que deve ser regulado, ou seja, né, você vê uma adequação, tá? Interesse, expectativa, necessidade e principalmente defesa. O final são defesas de bens éticos, né? Cada um lá tem um bem ético. Mas o principal ali, né, é uma série filosófica, jus filosófica. Só que cada um de vocês tem uma visão sobre aquilo lá. Tem uma versão. Se a gente separasse vocês, né, se pudesse, né, separar vocês e colocar cada um de vocês dar uma decisão, cada um ia ter uma visão diferente. É interessante, é interessante. Mas pensem nisso, né? O direito tem que ser sempre isso, os três: igualdade, adequação e segurança jurídica. Eu tenho que colocar os três na pena, né? Se você olhar, por exemplo, né, Sócrates, em nome dessa segurança jurídica, mesmo estando correto, ele tomou cicuta e suicidou, né, que é o julgamento de Sócrates. Ele se suicidou em nome da segurança jurídica. E ele estava certo. Ele estava certo. Tá, mas em nome disso ele tomou cicuta e suicidou. Ok? Mais alguém? Podemos avançar? Professor? E baseado nos fatos reais, aquilo realmente acontece. Eu já soube de pessoas que implantaram todo dia a droga dentro do carro do cidadão para poder incriminá-lo. Não, muito mais coisa. Ixi, todo dia que isso ali acontece, gente. Todo dia. Todo dia acontece aquilo, né? E assim, e você olha que é uma questão, assim, às vezes, né? Isso até é bom, gente, né? Por isso que a filosofia fala muito em temperância.
às vezes um destempero de alguém te provoca uma reação, né? Porque se você olhar ali também, né? E no final você fica com dó dele, né? Que plantou a droga, né? Ele também, né? A gente tem a gente fica com dó dele. Mas se a gente olhar, né? Às vezes a gente faz cada coisa também, né? E aí a gente viram amigos depois, né? Super amigos, né? Super amigos. Entendeu? Professor, e no caso do trabalho, a gente vai ter a visão aqui completa do caso, né? Mas como a gente vai entrar como se fosse o advogado do réu? Na verdade, Davi, vocês são livres. Vocês podem trabalhar com várias vertentes. Vocês podem trabalhar com essa ideia de você ser o advogado. Você pode trabalhar na ideia de vocês fazer um parecer jurídico, né, jurídico-filosófico. Você pode trazer a ideia de trazer como se fosse apresentar o caso, né, e a visão de vocês. Vocês são livres. E façam da maneira que vocês acharem, né? É isso que é legal do direito, né? E é isso que é legal, principalmente da filosofia do direito. Não necessariamente você precisa trabalhar assim, vocês são livres. Pode trabalhar como julgamento, né? Vocês podem pensar assim, não, vamos fazer como se fosse o STF? Vamos. Então a gente divide, cada aluno é um ministro do STF, o primeiro é o relator, apresenta o caso e cada um faz seu voto. Ótimo, pode ser assim também. Entenderam? Então, a dinâmica é de vocês. Entendeu? O professor é meio passivo nessa história, tá? É um tipo de trabalho que o aluno é ativo, né? Ele que vai desenvolver. Eu dei o tema para vocês e estou construindo as ideias, né? Mas como será, é vocês que vão decidir. Estão livres. Então, mas se a gente quiser, por exemplo, trabalhar como advogado do réu, perfeito, a gente vai fazer só a defesa? Só a defesa. Só que todo mundo do grupo tem que participar. Faça um vídeo, né, com todo mundo aí apresentando a defesa. Entendi. Um de vocês pode ser ele, né? Vocês podem interpretar. Um de vocês pode interpretar o personagem, entendeu? Como testemunha, pedir o testemunho deles. É livre. Vocês podem fazer tipo um teatro, é à vontade de vocês. Interessante é vocês apresentarem qual é a ideia filosófica de vocês para aquele caso, ou seja, a solução para aquele caso. Ok? Beleza. Então tá, pessoal, entenderam aqui, né? Ideia, adequação, né? Que é a forma, o conteúdo e a função, tá, da justiça. É a ideia direito como justiça. Ok? Então, a gente já viu, né? Mas a gente está construindo. Então, a gente coloca Kant aqui. Por que a gente coloca Kant? Porque de Aristóteles para Kant, eu tenho os pensadores religiosos. Kant, ele era alemão, ele era filho de luterano, então ele veio de uma família protestante. Pós a Revolução Protestante, ele traz toda a ideia dos grandes pensadores. São Tomás de Aquino, e principalmente a reconstrução das ideias. Então, pensamento de justiça, de Aristóteles. Primeiro, né, as grandes obras dele, né, Ética Nicomo e Metafísica dos Costumes. Primeiro, justiça é igualdade, mas a justiça não é apenas formal, sendo também material. Ou seja, a forma e a matéria. Tá? Forma e a matéria, que a gente viu anteriormente. A justiça é igualdade, justiça é algo apenas formal. Justiça é algo proporcional, geométrico e analógico. É aquela justiça distributiva, né? Justiça igual a igual e tratar desigualmente os externos. E justiça é algo aritmético, né? É legal, ou seja, né? Já é uma questão social, tratar desigualmente os desiguais. Justiça não deve ser compreendida apenas de maneira absoluta, formal, mas também de maneira relativa. Já Kant sempre entende que a justiça ela sempre deve trabalhar de forma absoluta, formal. Por quê? Ele entende, né, que na maneira formal você vai fazer uma construção da realidade da justiça. Porque para Kant, ele não interessa para ele o resultado, interessa a maneira. Ele colocava a questão moral na justiça. Ele até cita no livro dele, Metafísica dos Costumes. Imagine
uma mulher, ela está vendendo roupa, e aí ela está lá vendendo roupa, e aí chega uma mulher muito bem vestida, dando aparência que era uma pessoa rica, e aí ela tem uma blusa lá que custa R$20. Aí a mulher chega, pergunta o preço, ela fala, não, R$50. E a mulher tá para comprar a blusa por 50. Mas a vendedora, com medo de que ela saia e descubra que a blusa, na verdade, custava 20, ela fala para ela, não, mas eu vou fazer para a senhora 20. Qual é o resultado? A mulher comprou a blusa por 20, certo? E a blusa custava quanto? 20. Mas, para Kant, que tinha essa ideia formal, não importa o resultado, importa o caminho. Para ele, essa mulher agiu errado. Ela não poderia ter pensado em enganar a senhora. Ela só não enganou porque teve medo. Para Kant, por exemplo, ele entendia o seguinte, que a pessoa ela tem que ter fé. Se ela vai numa igreja apenas com medo de ir para o inferno, para ele essa pessoa não é religiosa, não é a pessoa que tem fé. Ela tem que ir lá porque tem fé, não porque ela tem medo de ir para o inferno. Essa é a ideia de Kant. Não interessa o resultado, interessa o caminho, como que você faz, como é que você percorre e chegar até lá, entendeu? Vale para Kant a intenção. No caso do exemplo que ele deu da mulher, ela tinha a intenção de enganar a mulher, não enganou. Mas essa é a ideia. Então, para ele, era uma ideia moral, era a forma. Tá? E aí ele continua, né? Depois vocês olham aí essa questão, né? Ele entende que a justiça é um problema, Aristóteles, né? Porque tem esse problema com relação a como fazê-lo, né? E é difícil, é como se fosse uma aporia, por isso que é um problema, uma aporia. E para Kant, a justiça é um limite. Né? Ou seja, é a questão moral, né? Até onde que você pode ir, tá? O que você tem que fazer. Tá? Aí eu tenho 2 exemplos. Em Aristóteles, no jogo de futebol, a discussão se o juiz foi justo ou não ao marcar um pênalti. Ou seja, um problema. Já em Kant, né, para que haja jogo de futebol, obedece-se a um conjunto mínimo de regras que traçam os limites dos jogos, porque permite identificá-lo e distribuí-lo de outros, e distingui-los de outros jogos. O jogo de futebol deve ser em campo, com traves, com bola, etc. Né? Então ele não tem que ter essa dúvida se o juiz está lá para julgar corretamente. Era uma questão mais moral. Então, a justiça, né, se a gente voltando lá na questão da justiça legal, justiça distributiva e justiça comutativa, né, são os valores que eu coloco sobre o fato, eu tenho a norma e o poder do juiz, que é a segurança jurídica, eu vou aplicar. A justiça legal é a norma, é o que está escrito. A justiça distributiva é a justiça que eu vou tratar desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades, ou seja, eu vou fazer a adequação. E a justiça comutativa é a justiça em que as partes elas vão se resolver, né? As partes elas vão tratar, né? Se é a justiça privada, o direito privado, então, né, entre as partes, né? Eu faço um acordo, né? A gente combina e etc. Já a justiça legal é o que está escrito, né? A distributiva, que já é ligado para a justiça social, né? Briga pelos direitos, né? O direito público e etc. São vertentes desse próprio direito, né? Sempre nessa ideia de valores, né? Valores que eu coloco sobre o fato. E aí, quando a gente vê, né, sobre uma pena justa. E aí eu até citei como exemplo, né, um filme que todo mundo assistiu esse filme, não assistiu? Sim. Ah? Sim. Ok, esse filme também é a mesma coisa. O que nós temos no início do filme? Uma injustiça. Mas é o que? Ele foi condenado em nome de quê? De uma justiça legal. De matar uma criança, né? Isso, a segurança jurídica.
segurança jurídica, né? Eu tinha uma segurança jurídica, e aí, em nome de uma justiça legal por prevenção geral, e houve até comoção, tá? Ele foi preso. Como ele foi o único visto, né, no local do crime, chegou com a criança nos braços, né, ele foi considerado, só tem ele. Ele não tinha condições, mesmo contando fatos contra provas, não tem testemunha. Se você chegar para a mãe da criança, né, qual que é a justiça legal? É a prevenção, né? Eu tenho uma repercussão geral. A gente vê lá, uma repercussão geral. Leonardo, você pode explicar essa questão de justiça legal, distributiva e comutativa de novo? Vamos falar. Quando eu tenho a justiça legal, é a justiça que está lá na lei, que eu vou aplicar. Eu tenho o código, tenho a lei, é aquilo que está escrito. Tá? É a adequação das penas. Matar alguém, entendeu? Ele estava na cena do crime. Então, a lei fala, né? Matar alguém, né? Ele matou. Ele matou alguém. E aí eu tenho a punição. Essa é a justiça legal. Ele estava na cena do crime, eu tenho um corpo de delito, eu tenho o fato, eu tenho adequação, eu tenho um processo legal, ele é julgado, tinha juiz, tinha promotor, tinha advogado, tinha lei, entenderam? Então, aqui nos episódios. Pode falar. Nos episódios que, assim, eu até estou notando passo a passo, né, que eu estou terminando, já falta só 2, que é muito enfatizada a justiça, né? Então, uns falam justiça da terra, outros falam justiça do homem, justiça da lei, justiça divina, e para uns, a justiça, né, é como uma vingança. Então, assim, cada caso a justiça para uns é uma justiça de vingança, para outros como o caso, né, que nós tivemos lá vários casos que foram muito profundo, né? Então cada um tem um pensamento de justiça diferenciado, mas sim, a questão da lei ela julga pelos casos, né? Igual lá teve então, a justiça legal, né? Eu tenho a justiça legal. A justiça legal, ela vai pegar o quê? Eu tenho um corpo. No caso, estou dizendo aqui, né? Vamos aqui para o milagre da cela 7, né? Que a gente está falando. Certo. Mas pode ser o caso da Fátima também, né? Mas vamos aqui, milagre da cela 7. Eu tenho um corpo. Eu tenho uma criança que morreu? Ela morreu, não morreu? Morreu. Então, eu tenho um corpo e eu tenho uma pessoa que morreu. Então, eu tenho um corpo de delito ali que tem uma pessoa que morreu. Ok. O acusado estava na cena do crime? Estava na cena do crime. Ele tem algum fato que ele comprova que ele não tinha feito? Entenderam? Não tinha. Não. A lei condena ele? Condena. Ele foi acusado por pessoa competente, pelo promotor? Ele teve defesa? Sim. Teve defesa. Teve um advogado que defendeu ele. Mesmo que não foi bom, mas ele teve um advogado. Ele foi condenado por juiz competente? Sim. A pena foi adequada? Sim. Foi adequado que estava lá. O que faltou no caso do milagre da cela 7? Faltou uma justiça distributiva. O que seria uma justiça, né, distributiva? Justiça distributiva, no caso da cela 7, é a imputabilidade daquela pessoa que não tinha discernimento legal. Ele não poderia nunca ir para a cadeia. O máximo que poderia levar ele era para um local de tratamento, porque ele não tinha discernimento. Ele não tem discernimento. Mesmo que ele fosse condenado, ele não poderia ser preso. Por quê? Ele pode ser tratado como uma pessoa normal? Não. Ele é absolutamente incapaz. Como absolutamente incapaz, eu vou tratar
de maneira diferente, né? Isso é uma justiça distributiva, é uma reintegração, é uma igualdade relativa, tratar desigualmente os desiguais da medida das suas desigualdades. Eu tenho uma pessoa que não tem a capacidade, entendeu? Entendi. Então essa é a justiça distributiva. Já a justiça comutativa, que seria o quê? Uma justiça entre as partes, né? Que os contratos são absolutos, são as teorias absolutas, né? Isso é a justiça cumulativa, né? Comutativa entre as partes, né? O contrato, né? Entendeu? Eu tenho, são olho por olho, dente por dente, tá? É entre as pessoas. Isso aqui não entra o Estado. Isso aqui é cada um de nós. Hoje, sabe onde que a gente vê justiça comutativa? Olho por olho, dente por dente? Na onde vocês acham que a gente vê justiça comutativa hoje? O exemplo claro de justiça comutativa. Nos na protestos? Onde? Não. Aí é a questão mais social. Justiça comutativa é que as pessoas... Nas redes sociais, gente. Na rede social, olho por olho, dente por dente. A pessoa deixa de seguir você deixa de seguir ela, você bloqueia um, outro bloqueia outro, um fala de um, outro fala do outro, um fala que você é feio, você fala que o outro é mais feio ainda. Então, a justiça comutativa, moderna, hoje, está nas redes sociais. Impera a lei do talião. São teorias absolutas. Todo mundo lá é juiz, julgador e carrasco. Ou já mentira? mata a pessoa, quase. Não, mata a pessoa virtualmente. Bloqueia a pessoa, né? Ela posta um negócio, denuncia. Cancela a pessoa. Não, cancela, não, faz pior, Leandro. Ele, por exemplo, a pessoa posta uma foto lá, a menina foto a foto de biquíni, a outra menina pega e marca a foto lá como indecente, ou não sei o que, só para o Instagram cortar ela. Entendeu? Ele mesmo julga, ele mesmo condena e ele mesmo aplica a pena. Dá a sentença final. Dá a sentença! É isso, Vinícius, isso mesmo. Isso é justiça comutativa. Olho por olho, dente por dente. A gente pensa que está longe, não. Isso acontece dentro da cadeia, dentro dos presídios, é a justiça comutativa. Quando nas favelas... Quando leva o estrupador, eles já matam ele no primeiro... Não, eles têm... Não, em outros casos, não é só isso não. Se você dever, se você deixar de pagar, né? Entendeu? Nas favelas. Essa é a justiça comutativa. Então, a justiça comutativa é de retribuição. O que é retribuição? A pessoa, em vez de ir atrás, ela mesma vai lá e resolve as coisas. Hoje, ela é na internet que você vê isso. Justiça com a própria mão. Isso é justiça individual, com as próprias mãos, entendeu? A justiça comutativa. É as partes que se entendem, elas vão lá, né? Mas é uma justiça, né? Olho por olho, dente por dente. Tá? O Tribunal do Crime, Vinícius, é isso mesmo, Tribunal do Crime, eles vão lá e julgam, né? Mas, assim, trazendo para hoje a internet, entendeu? A internet. Então, a pessoa... E eles ultrapassam, né? Então, tem a justiça comutativa, justiça legal e justiça distributiva. Entenderam? A justiça distributiva... Leonardo, pode perguntar, Cátia. Talvez meu pensamento esteja meio lento hoje, não sei o raciocínio, mas eu ainda não consegui entender sobre justiça distributiva. Beleza, justiça distributiva é quando eu tenho uma redistribuição. Eu tenho a justiça legal, que todos são iguais perante a lei. Dar a cada um que é seu. Só que, no caso concreto, para mim, concretizar a justiça, eu tenho que aplicar uma igualdade distributiva, ou seja, que a justiça distributiva. Vou tratar desigualmente os desiguais na medida das desigualdades. Ou seja, o exemplo que a gente está dando é no milagre da cela 7. No milagre da cela 7, eu não poderia julgar ele da mesma forma que eu julgo uma pessoa normal. Por quê? Ele não tem capacidade cognitiva. Ele tem demência. Por ele ser demente, eu não posso tratar ele como eu trato uma pessoa com um homem comum, um homem médio.
A mesma coisa, justiça distributiva, direito do trabalho, justiça legal. Eu vou aplicar os contratos, tá. Mas se eu tenho uma relação empregado-empregador, eu tenho que fazer uma justiça distributiva. Ou seja, eu vou inverter o ônus da prova. Ou seja, o trabalhador pede, o patrão que tem que provar. Isso é uma justiça distributiva. Eu vou inverter o ônus. No caso... Poderia ser considerado... A justiça distributiva poderia ser considerado um tipo de socialismo? Não, nunca, jamais, nunca, jamais, nunca, jamais, nunca, jamais. Tá? Aliás, né, a gente vai falar nisso de socialismo agora mesmo, porque tem o socialismo cristão e o socialismo político, né, que não tem nada distributivo, né, é uma mentira que se contou, porque o socialismo que a gente coloca é diferente desse comunismo de fachada que a gente vê aí. Justiça distributiva, gente, significa o seguinte: você vai entrar com uma ação. Todo mundo tem que pagar custas de um processo. Quem não tem dinheiro pede assistência judiciária. Então eu vou fazer o quê? Uma prevenção especial, uma adequação à justiça legal. As pessoas que não têm condição de pagar, eu vou dar assistência judiciária. Isso Professor. É uma reintegração, tá? É uma igualdade relativa. Sim. Um exemplo aqui que aconteceu há pouco tempo, né? Foi o fato que aconteceu um assunto pessoal na minha família mesmo, e a gente teve que fazer um inventário, né? Que quando a pessoa morre, essas coisas, tem que fazer um inventário. Só que eu não sei muito bem como que funciona, você tem que pagar uma certa quantidade por causa dos bens, não sei. Só sei que não tinha condições, né? Porque a pessoa que morreu era o que bancava, né, a casa. Aí o juiz, ele deu ele alegou que podia passar o inventário, entre aspas, de graça, né, cortar os gastos. Assistência judiciária. Sim, aí foi justiça distributiva. As custas processuais, no caso, né? Não, então, se você olhar a justiça legal, Cálita, todo mundo tem que pagar a custa. Eu entrei com o inventário, entrei com o processo, eu tenho que pagar a custa. Só que, no seu caso, eu tive o quê? Uma igualdade relativa. Todos são iguais. Entretanto, quem não tem condição de pagar as custas, e para que tenha acesso ao judiciário, eu dou isenção. Então, tem uma prevenção especial. Tá? Isso é uma ressocialização. Eu modifico. A mesma coisa, se eu julgasse, se o caso do milagre da cela 7 houvesse uma justiça distributiva, eu teria que provar que ele era culpado, né? E colocar ele onde? Num local de tratamento, uma clínica de tratamento. Mas eu apliquei só a justiça legal. Aí na justiça legal ele ia ser condenado. Eu não teria essa justiça distributiva. Então, justiça legal é a justiça que está na lei. Vou aplicar o que está na lei. Pá! Mas nem sempre é o correto. Eu tenho que fazer uma justiça distributiva. Mas até nesse caso aí, Cárita, no seu caso, foi assim. Começa com a justiça legal. O juiz determina que você paga. Aí você tem que vir provar que você tem direito a uma justiça distributiva. Aí o juiz reflui e concede para você. Então, lá naquele caso houve várias coisas, mas lá você vê só a justiça legal. Tá? Só que no final da milagre da cela 7, a solução lá é uma justiça comutativa lá. O que eles fazem? Né? Quem não assistiu, assista, mas no final dele é uma justiça comutativa entre as partes. Né? Eles resolvem o problema. Porque não era possível fazer uma justiça distributiva, nem uma justiça legal, eles fazem por uma justiça comutativa. Não é verdade? Eles dão uma solução para o caso. Ok? Então, tudo isso aqui é busca de proteção de bens jurídicos. Ok. Mas eu tenho justiça comutativa que ela pode ser legal? Eu tenho uma justiça comutativa, olho por olho, dente por dente, que ela pode ser legal? Acho que não, professor. Sim, pode sim. Aqui no Brasil, não. Nos Estados Unidos, alguns casos. Quando o trabalhista, no caso, é um exemplo dela? Não entendi. Cortou aqui. Fala de novo. Quando você faz um acordo trabalhista ali, né, entre as partes,
Pode ser um exemplo ou não? Não. Até que pode ser, né? Pode ser que entre as partes, né? Mas ali é mais um acordo, né? Entendeu? E é legal. Mas assim, um olho por olho, dente por dente, da justiça comutativa de defesa dos bens jurídicos, é quando você, por exemplo, por uma sobrevivência, você mata alguém. Tem 2 pessoas afogando. 2, 3, 4 pessoas afogando e só tem um bote, entendeu? A pessoa que se salva, né? Aí entendeu? É uma luta por sobrevivência. Defesa, você, por exemplo, a pessoa vai te matar ou matar alguém do seu filho, você vai lá e mata ela. Entendeu? De uma autodefesa. Então, a justiça comutativa, ela também pode ser uma justiça legal, se ela tiver uma proporcionalidade. Entendeu? Do caso. Então, a depender do caso, a justiça comutativa pode ser uma justiça legal. Tá? Uma justiça legal. Mas todas elas, eu busco proteção de bens jurídicos. Agora, o que é bem jurídico? O que são bens jurídicos? É o que nos faz humano. A vida digna, igualdade, liberdade, direito de informação. Todos esses bens jurídicos que nos fazem humanos, né? São os bens que nos fazem humanos. Isso são bens jurídicos. Posso avançar? Alguma dúvida aqui? Por mim, tá tranquilo. Todo mundo entendeu? Eu posso perguntar aí o que é a diferença comutativa, distributiva e legal? Eu só queria fazer uma última pergunta, Leonardo. É que a justiça comutativa, ela parece um pouco com a justiça legal, né? Mas a justiça comutativa seria uma coisa mais dura, assim, mas sem flexibilidade. Justiça comutativa, Maria Eduarda, é você resolve. Você vai lá e resolve. É o caso da Fátima. A Fátima aplicou justiça comutativa. Ela foi lá e matou o cachorro. Isso é uma justiça comutativa. E ela não seria presa, porque ela matou o cachorro. Ela podia ser punida porque ela tinha uma arma, né, que às vezes não era legal. Mas ela, para defender a filha, ela matou o cachorro. Aquele era legal, porque é uma defesa da filha. Entendeu? Isso é uma justiça comutativa. Ela podia chamar a polícia, ela podia, né, chamar alguém, que a justiça é legal, podia reclamar, podia fazer o diabo. Mas ela fez olho por olho, dente por dente. Foi lá e matou o cachorro. Mas eu entendi a posição dela, porque a própria justiça era o confronto, né, da situação. Não, ele não era, a justiça não era o confronto. Ele era uma pessoa... Uma autoridade. Não, ele não era autoridade enquanto ele está de serviço. Fora do serviço é uma pessoa comum. Mas já deixa a pessoa um pouquinho acanhada. Mas isso mas aí ela vai e reclama, né? Porque a pessoa, quanto mais pobre, ela tem menos recurso e ela menos procura direito, né? Entendeu? Mas hoje, né? Hoje está mudando um pouco, as pessoas estão descobrindo, porque aquele caso, que lá são casos, né? Tirar de casos que aconteceu, todos foram, né? Naquela época, mas se a gente pegar aquilo lá que foi 2016 e trazer para 2021, hoje, todos aqueles casos, principalmente o da Fátima, estavam nas redes sociais, né? Ela ia filmar o cachorro, jogar nas redes sociais, o corregedor da polícia ia ver, ia dar problema, entendeu? Assim, hoje as pessoas usam a internet. A internet é um meio de defesa, né? Por isso que eu te falei, hoje a justiça comutativa hoje é as redes sociais. A rede social hoje é a justiça comutativa das pessoas, né? Pro bem e pro mal, tá? Pro bem e pro mal. Ok. Então, vamos lá. Justiça no sentido formal, né? Que a gente viu lá, a gente só está reforçando. É princípio da igualdade. Ok? Princípio da igualdade. Material é adequação. Finalidade, né? O que é adequação? É eu fazer essa ponderação, né? Tratar desigualmente os desiguais. Eu vou ver ali no caso concreto e vou ver qual a maneira. Eu posso pagar, a pessoa tem condição de pagar curso? Paga. Não tem, eu vou fazer uma adequação. Uma adequação, né? Quem não pode tem assistência, é isso. Ideia fim, né? O que se defende. Ideia fim, ou seja, o que eu quero realmente naquele caso que eu coloco, né?
geralmente não, sempre, é defender os bens jurídicos, né? A máxima de bem comum é o que é justo para todos, né? O que e só pode saber o que é justo para todos desde que se aprofunde as discussões em torno das doutrinas dos bens éticos. Por isso que é muito complicado isso, né, da justiça social, porque se você olhar, por exemplo, né, o que é justo para todos, a gente não consegue, né? Cada um vai querer alguma coisa, né? Todo mundo vai querer uma Lamborghini e uma Ferrari, né? E é impossível que todo mundo os tenha, né? Então, assim, não é isso que a gente está falando, né? É uma questão, né, de uma máxima de bem comum, o que é melhor para todos, né? Máxima de bem comum, definir que ele vem a ser... o que vem a ser, né, implica em aceitar o princípio da universalização, que é melhor para todo mundo. O que é princípio da universalização? Justo ou bem para todos, né? E esse é o grande ponto. Isso é uma aporia, né? O que é melhor para todos, né? Você vê hoje, né? E isso tudo aqui, ó, tudo aqui que a gente está vendo, a gente está vivendo. Fecha comércio, abre comércio, aí eu deixo a Beira-Rio aberta e os comércios fechados, né? Entendeu? Domingo estava lá lotado de gente na Beira-Rio, lancha no Rio, gente na Calçadão e os comércios fechados. Então, o que é justo, né? Então, esse é um grande problema, né? Então, aí por isso que tem até um prefeito que se revoltou, né? Se eu abro, eu sou ruim. Se eu fecho, eu sou ruim também. E aí o cara ficou bravo, falou, vai que todo mundo pega Covid logo. A ideia do prefeito, né? Então é um problema, isso é uma aporia. Aqui, pessoal, são alguns livros, né, que tratam dessas questões de adequação, né? O processo, né, o delitos da pena. Eu coloquei um documentário aqui muito interessante, a hora que vocês tiverem um tempo, né, um final de semana, em vez de vocês assistir Big Brother aí, ou uma minissérie, assiste seu documentário. Para vocês entenderem como é que é a realidade do fórum, a realidade da delegacia, um documentário muito interessante sobre casos, sobre problemas aí, assistam depois para vocês verem. Então vamos lá, quando a gente coloca, né, lá, né, questão de justo para todos e bem comum, né, é uma das questões mais complicadas, né, uma das questões mais problemáticas, né. Na próxima aula a gente vai tentar ver sobre questões do utilitarismo, né, máxima felicidade no mínimo de esforço possível, né, que é um confronto à ideia de Kant das questões morais, mas a gente vai ver na próxima aula. Então são os maiores pensadores, né, Aristóteles, Cícero, Agostinho, Kant, dentre outros, né, hoje mesmo Cortella, e outros pensadores, Leandro Carnal, eles tratam essa questão de se ter a ideia do que é bem comum. O que é bem comum, né? O que é bom para todos? Então, entendeu? É isso aí, Vinícius. O que é bom, né? O que é bom? Entendeu? Então, esse é o problema. É difícil essa ideia, né? Do que pode, o que não pode, tá? Eu, particularmente, eu acho errada essa ideia de fechar. Eu acho que deveria fechar os lugares públicos. Na minha ideia, mas cada um tem uma ideia. Eu acho que não deveria fechar comércio, acho que não deveria fechar academia, eu acho que deveria fechar o quê? Assim, mesa de bar eu acho que deveria fechar, deveria proibir as festas, lanche em Rio, proibir o acesso a áreas públicas, tipo a Beira-Rio. Academia voltou hoje. Não, nem todas, né? Foi 4 que entrou com a liminar, as 4 estão autorizadas. Mas a prefeitura parece que soltou agora à noite que por conta da decisão ia... parece que ratificou o decreto. Ratificou, eu estou mantendo. Retificar, eu estou mudando. Se eu ratifico, a ideia. Se eu retifico, eu mudo. Então, eu acho que deveria abrir, por exemplo, os comércios, vender tipo balcão, como está sendo, e acho que deveria continuar. Eu não concordo com Beira-Rio aberta, isso eu não concordo. E cobrar, né? Cobrar se as pessoas estão respeitando. É isso aí. E cada um que se procure, né? Aqui, pessoal, o que a gente tinha visto, né? Aqui as ideias, por exemplo, né, de encíclicas papais, que trazem ideias do que é o verdadeiro socialismo cristão, que é completamente do socialismo que a gente viu, da União Soviética, do socialismo
em Cuba, em outros tipos de socialismo. O socialismo cristão é realmente um socialismo. Quando a gente vê um socialismo que a gente viu em Cuba, na China ou na União Soviética, um socialismo onde que eu tenho um partido rico, né, pessoas ricas e o resto todo mundo é pobre. Então não é uma coisa, né? Eu acho que nem o capitalismo, né, que se prega também, o capitalismo do utilitarismo, né? Se a gente olhar o nosso presidente, ele é um utilitarista progressista, né? Ele é utilitarista, ou seja, né, o máximo com o mínimo de esforço. E ele é utilitarista e positivista. Eu também acho, e abobino, acho errado, né? E também essas ideias retrógradas, socialistas desses partidos. Eu também acho errado. Acho que a gente tem que ser pela ponderação, uma adequação, né? Não tem como a gente não viver do capital, do mercado, mas também a gente tem que ter essas questões sociais aí em voga, tá? Então, quando a gente fala dessa questão, a gente traz uma ética tradicional, né, que prega o bem comum, tá? Uma justiça, tá? Desses bens jurídicos, mas eu sempre tenho essas questões de fins e interesse, tá? E aí eu tenho que pensar das questões, né, de uma racionalidade, né, valorativa da finalidade. Qual que é a minha finalidade? Aí, nesse ponto aqui, é você pensar que tipo de concepção de partido que eu tenho, né? Se eu tenho um partido de direita, né, então eu tenho a finalidade valorativa de valores determinados. Se eles são totalmente à esquerda, são outros tipos de valores, tá? O que eu acho que a gente tem que ter, e é isso que eu concordo, que eu acho que eu sempre tenho que ter uma adequação. Nem 9, nem 90. A gente tem que ter uma adequação. Por quê? A gente tem todos os grupos, né, todas as pessoas, e todos eles têm que fazer parte dentro de uma democracia. Eu não posso ser só de um lado, nem só de outro. Eu tenho que estar sempre em uma adequação. Então, é essa a finalidade da justiça, é isso que a gente tem que pensar. E esse deveria ser o caminho. Então, quando eu coloco, né, nessas ideias de fim, de valores, né, de pensamentos, né, e de axiologia, a gente tem que fazer uma ponderação, uma adequação. Entender qual é a melhor forma ou a melhor maneira para aquele caso concreto. E aí que entra os debates. Quais debates? De todos. De todos. A gente tem que ter um debate de toda a sociedade, mais amplo. Porque o errado é uma sociedade que não fala, que não defende pontos, que não briga, que não luta pelos seus direitos. Entenderam? Então, eu tenho uma questão. O problema, né? Quando a gente fala, por exemplo, a ética de discurso. O que é uma ética de discurso, né? É aquela pessoa que tem uma fala, né, prega uma coisa, mas ele é outra. Isso é uma ética de discurso. Não é uma ética da prática, não é uma ética de resultado, não é uma ética que se coloca, ela é simplesmente uma ética de discurso. Eu falo alguma coisa, mas na verdade eu não faço nada daquilo, né? E a gente tem muitas pessoas e líderes dessa forma. A crítica, né, da ética de discurso é justamente isso, né? A gente tem muito isso aí em política, né? E ela é diferente da ética de discurso de Habermas, né, que é uma questão de uma construção democrática de uma ética da sociedade, tá? E aí, o que a gente fala dessa ética de discurso que a gente está dizendo aqui é aquela pessoa que só fala e não faz nada, tá? Aqui é a questão da ética de Habermas, né, uma ética discursiva, e sim eu acho que é o que é válido, que é só a gente buscar a integração de todas as vozes de uma sociedade para a construção de uma comunicação humana, ou seja, o que a comunidade quer, buscar o que aquela comunidade realmente quer como dever ser, né? O que a gente queria, né? Uma razão comunicativa, ok? Então, pessoal, quando a gente coloca dentro dessas concepções, né, de finalidades, de conceitos de direito, né, a gente tem que pensar o direito em todas as suas vertentes, privado, natural, público, né, o direito como objetivo, direito constitucional, direito subjetivo, né, que é do particular,
E dentro disso, né, os valores e principalmente as questões da finalidade do direito, que é a ideia fim, né, defesa dos bens jurídicos, ou seja, o que nos faz humanos, só que não adianta eu ser humano e os outros não. Tem que ter uma integração de todas as pessoas, tá? A justiça terá sempre que adequar as finalidades. Não é a sua finalidade ou a minha finalidade, é a finalidade daquela comunidade, daquelas pessoas, é nesse sentido, tá? É uma doutrina do dever, né? Do dever ser, tá? De a gente se procurar, se colocar, tá? Então vamos lá, uma doutrina individualista, né? O que é uma doutrina individualista? Uma concepção liberal. Hã? Um exemplo claro de uma concepção liberal. Nós temos uma pessoa na presidência assim. E aí, pessoal? Ninguém? O Bolsonaro é uma concepção liberal, o que ele trata as coisas? Ué. Pensa só nele e do jeito dele vai... Não, no pensamento do grupo dele, né? Ele pensa naquela ideia, né? Por exemplo, não é que ele não tem que se adequar à democracia, né? A democracia que você tem que adequar a ele. Não, eu ganhei, então é do jeito que eu penso, né? E a gente tem muita gente assim, né? Então, essa é uma concepção liberal, né? Importa é o meu pensamento. O pensamento democrático já é um pensamento que eu tenho o quê? A soma de valores de uma personalidade, de uma sociedade. E o socialismo já uma democracia material, né? A liberdade individuais, econômicas, né? Que seria porque se você olhar uma ideia socialista, que todos os bens seriam de todo mundo, tal, ela é mais complicada, tá? Mas assim, o que a gente tem que buscar sempre é um pensamento democrático. Eu sou contrário a uma concepção liberal e também um socialismo. Eu acho que sempre tem que ser um pensamento democrático, que ele adégua. Ok para o liberal, mas ele tem que respeitar os outros. Ok para o socialista também, mas ele tem que aceitar aí as questões democráticas. Tá? Quando a gente vê a palavra liberal, dá a impressão assim, de liberdade, uma coisa mais maleável. Né? Liberal? Que está liberando, não? Não, liberal... porque o liberalismo, né, ele pensa assim, é o deixar fazer, o liberalismo é utilitarismo. Então ele pensa no seguinte, dar a cada um o que é seu. Isso é uma concepção máxima liberal. O liberalismo, ele sempre vai querer aplicar a lei, preto no branco. Ele não tem justiça distributiva, o liberal, a concepção liberal. Ele vai a ferro e fogo aplicar o que está na lei. Só que quando a gente faz isso, o que acontece? Quem tem poder, ok. Quem tem dinheiro, ok. O resto é que se lasca. Entendeu? Então, a concepção liberal, ela impõe, né? O liberal é aquele que se impõe, né? Ele vai se impor sobre o resto. O resto que tem que se moldar ele, né? A gente vai ver isso no utilitarismo, né? Entendeu? Quem manda é o dinheiro, é o capital, é o mercado, e aí a gente pensa no estado mínimo, né? Não intervencionista, etc, etc, etc. Então é dessa concepção. E o que a gente tem que tentar é a democracia, né? Essa sempre seria. Aqui do lado eu coloquei uma charge, né? Quando saiu a Constituição, né? Pessoas carentes aí, né? De bens da vida, lendo a Constituição, né? Imagina uma pessoa pobre lendo a Constituição, né? Direito à moradia, direito à comida, direito à saúde, eles não têm acesso a nada, e a Constituição falando que eles têm direito a acesso a tudo, né? Então, essa charge aqui é muito interessante. Foi feito quando foi publicado, lá em 1988, a Constituição. Aqui, pessoal, algumas concepções, né, só para a gente rever o que a gente tinha visto, né, anteriormente, tanto de Santo Agostinho quanto do Santo Tomás de Aquino, mas assim, a gente não tem
que voltar, não tem problema, a gente já viu, mas aqui a questão também da ética aristotélica, né, que depois a gente vê ela em Kant também, busca sempre um eudaimonia, né, a eudaimonia, como a gente falou, né, ou seja, a máxima, né, de você buscar o melhor de si dentro da comunidade, que a gente chama de felicidade, né? Felicidade é o eudaimonia, aquele estado de espírito de um bom daimon, né? Ser um espírito bom, né? Aquela pessoa que você quer ficar perto sempre, né? Que se coloca, então ela sempre vai buscar o que é bom, buscar o que é justo, né? Entendeu? Então é essa concepção que difere provavelmente do liberalismo, né? A pessoa mais voltada ao centro, à democracia, ok? Aqui, pessoal, lá de Kant, né? Apesar que a gente vai rever isso na aula que vem, mas já adiantando, né? Kant ele tem sempre essa ideia de um imperativo categórico. O que é? São máximas, né? Que você quer para o outro aquilo que você queria para você mesmo, né? Então você faz uma lei de maneira que seja aquela máxima que você gostaria que o outro fizesse, né? Mas assim, é o que você faz para o outro, aquilo que você pensaria que você gostaria que fosse feito para você, né? Então seria essa máxima, né? Porque para Kant o direito é a liberdade, mas é uma liberdade que começa e termina quando começa e termina a liberdade do outro. Então essa é a máxima, né? De uma liberdade limitada à liberdade da outra pessoa. Então é essa concepção kantiana, né? Uma perfeição própria, né? De você buscar a felicidade alheia, tá? Diferentemente do utilitarista, né? O utilitarista ele pensa na felicidade própria, né? O liberal é assim, ele quer aproveitar, por exemplo, tá tendo pandemia, tá tendo não sei o quê, gente morrendo, e eu vou curtir a vida, né? Eu sou presidente do Brasil, muita gente morrendo, mas eu vou para a praia, vou andar de jet ski, vou andar de lancha, entendeu? Isso é o utilitarismo, né? Então, foda-se se tá faltando oxigênio em Manaus, foda-se se tá precisando. Eu não tenho nada, o que eu tenho a ver com isso? Entendeu? Ok? Então, essa é a questão, né? Já é diferente do pensamento kantiano, né? A felicidade é quando você busca a felicidade do próximo, né? Não a sua própria felicidade. Então seria essa ideia aqui de Kant. Mas essa ideia aqui, depois vocês releiam, né? É mesmo o que a gente gostaria e colocaria, né? Que a gente vai trabalhar lá na próxima aula. Mas assim, não querendo cansá-los, né? Então seria melhor a gente parar por aqui. E quiçá que vocês tenham grandes dúvidas, porque a boa aula de filosofia é aquela que você não sai com certezas, sai com dúvidas. Porque o início da construção de um pensamento, o início da construção filosófica é a dúvida. Quando você sai com certeza, né, questione essa certeza. Né, ter a dúvida daquilo que a gente falou. Né, que saco vocês tenham bastantes dúvidas aí para vocês poderem construir. E a gente fica aberto aí para se alguém tiver alguma pergunta. Eu entendi a questão que você me explicou do liberal. Eu só não concordo com o termo liberal ser dessa forma. O liberalismo é assim. O liberalismo ele importa com a liberdade, né? O liberal é isso, ele vai fazer o que ele quer, entendeu? Aquilo que ele quiser. Esse é o liberal, ele deixar fazer, não interessa o que está acontecendo. Isso é o pensamento liberal, né? O utilitarismo, né? O máximo com o mínimo de esforço. Esse é o pensamento liberal, né? O deixar fazer, deixar fluir, né? Esse é o pensamento liberal. O liberal ele não é democrático. Ele não é democrático. Por quê? Porque o liberal, ele não importa. Tá? Imagine o seguinte. Ele não é participativo, é isso? Não, ele não importa com o outro.
Ou o pensamento liberal. Vou dar um exemplo de dois pais, né? Um pai liberal e um pai atencioso, democrático, afetivo. O pai liberal, ele vai lá e paga a pensão do menino. Pronto, para ele pagou, o menino faz o que quiser. Se perguntar, fiz a minha parte, paguei a pensão. Esse é o pai liberal. E o pai democrático, o pai atencioso? Importa para ele o que ele paga de pensão? Não, o que importa para ele? O filho está bem? Como é que ele está? É aquele pai presente, participativo. Isso é o democrático. Ajuda na formação do caráter do filho. Isso. O menino está doente, né? Não só a mãe do menino está doente, tá? Não, então vamos ver lá. Entendeu? Ah, não vou andar de lancha no Rio hoje, não, porque a mãe do meu filho está no hospital. Eu não tenho nada com ela, eu não sou casado, mas meu filho. O meu filho está precisando de assistência, né? Por exemplo, um presidente liberal, né? Um presidente liberal. Tem gente morrendo, tem gente na UTI. Eu já dei o dinheiro para o Estado. Eu vou para a praia, andar de lancha, de jet ski, entendeu? Esse é o liberal. O democrático, não. Eu vou em Manaus, eu vou querer saber o que está acontecendo, eu vou lá, entendeu? Eu vou buscar. Entendeu? Vai conhecer um pouco a realidade, né, Brás? Não, eu vou atrás, eu quero saber o que está acontecendo, eu vou lá, né? Se você olhar, assim, por exemplo, eu tenho dois exemplos. O Trump é um liberal e o Biden é um liberal. E o Biden? Democrático. Perceberam a diferença? Está tendo retorno. Ana Beatriz levantou a mão, diga. O senhor poderia falar mais um pouquinho sobre socialismo, por favor? O socialismo, né, que esse texto aqui, e no próprio Bernardo Montalvão, né, que é o livro que eu passei para vocês, né, que vocês têm, ele fala de dois socialismos. Eu tenho o socialismo cristão e o socialismo político. Ele faz a crítica. O socialismo cristão, que é o socialismo verdadeiro, é que as coisas não teriam dono, né? Seria de todo mundo, entendeu? As coisas seriam de todo mundo. É um socialismo em que todas as pessoas viveriam em realmente uma comunidade, entendeu? Parte do que a gente faz, né? A gente daria em alimento para distribuir quem não tem. Então, isso seria o socialismo cristão. O socialismo político, eu faço o seguinte, eu tenho um partido político que tem direito a tudo e o resto é todo mundo igual. Entendeu? Então, é um socialismo de fachada. O que ele está falando é isso, é um socialismo de fachada. Que usa, por exemplo, falando do socialismo cristão, mas na verdade não é. Para a gente entender socialismo, né, eu gosto muito de um livro, tem um vídeo, tem livro, ele é simples, do George Orwell, da Revolução dos Bichos. Você já leu? Então, Revolução dos Bichos, do George Orwell, que fala o que é o socialismo. Né? Eles falam que vão ter um socialismo, tem a revolução socialista, todos os animais se tornam socialistas, só que os porcos tornam os políticos. Os porcos vão morar na casa e o resto vai morrer de trabalhar. Entendeu? Então, o socialismo é muito isso, né? Na verdade, essa visão. Então, a gente fala de uma visão distorcida, porque o socialismo de verdade, o socialismo que se coloca, ele é muito complicado de se ter, porque as pessoas, cada um quer uma coisa, cada um quer uma maneira. Se eu for um socialista, todo mundo é igual, todo mundo tem a mesma coisa, tá? É diferente, é difícil. Já na democracia, cada um tem direito de fazer o que achar que é certo, ter a sua ideia, a sua compreensão. A gente tem que entender todo mundo, tem que dar voz para todo mundo. A gente tem que compreender cada lado, entendeu? Essa é a democracia. E aí a gente tem que fazer o que a maioria quer. O socialismo não é o que a maioria quer. O socialismo é os líderes que decidem. Líder político. Tá? Já numa democracia é o que a maioria quer. O que a maioria quer, que a maioria pede, que a maioria briga. Já no liberalismo, né, o liberalismo seria o seguinte:
No liberalismo, eu vou deixar tudo liberal. Então, as pessoas que têm a força, que têm a concepção... Então, quando eu tenho... a criancinha. Eu fico falando alto, aí acorda. O liberalismo, pessoal, ele... Quem tem mais condição, quem está no poder, ele faz do jeito que ele quer. Isso é o liberalismo, né? Hoje, por exemplo, nós vivemos num país democrático e eu tenho um presidente que quer aplicar o liberalismo puro. Fala, eu sou presidente, eu que decido. Aí o STF fala, não, é uma democracia, eu vou reverter sua ideia, é uma democracia e eu tenho freios e contrapesos, né? Freios e contrapesos, né? Justiça, tal, entendeu? Então, Professor, a gente, acho que a maioria a gente fez um trabalho sobre evolução, né? A criação da Constituição. Na época do regime militar, né? E em 1988 criou a Constituição. Tem um trecho lá que fala assim, que saiu de um regime, acabou saindo de um regime e entrando em outro. Porque a sociedade precisaria sempre de um órgão que tenha plenos poderes, seria mais ou menos isso. E até porque alguns políticos que estavam criando a Constituição veio do regime militar e queria prevalecer com as suas regalias, né? Seria entre aspas isso. Nessa questão aí de socialismo, de democracia, o regime militar, de certa forma, ele era democrático também? O socialismo? Não, fala assim, o regime militar poderia ser considerado democrático, já que saiu de um regime e entrou no outro? Não. O regime militar nunca foi democrático. Eles estão querendo fazer uma releitura dele que não era. O regime militar, ele foi uma ditadura. Foi uma ditadura liberal. Né? Ditadura liberal porque permitia, né, negócios, etc, mas era uma ditadura. Tem gente, assim, eu vejo pessoas da minha família, falam, mas você já viu alguém que foi torturado, que foi? Eu falei, gente, nós somos uma elite. Né? A elite, né, nós somos a elite, infelizmente, mas se a gente olhar o resto da população, o que aconteceu com ela? Entendeu? Seria uma democracia de fachada. Uma democracia de fachada. Democracia de fachada, totalmente fachada. O regime, no caso aí, militar, ele pode ser considerado uma justiça comutativa ou não? Porque ele era imposto, muitas vezes era imposto sem julgamento, não era? Não. Era uma justiça legal. É legal? Apesar da forma, tinha todo o processo. A comutativa seria o seguinte. A comutativa é quando eu não tenho uma lei. Lá tinha uma lei. Por exemplo, tinha um último, né, que foi o mais duro, foi o AI-5. Aí eu tinha uma lei, um AI-5, que dominava. Entendeu? Era legal. Era um regime legal. Errado, mas era legal. Por isso que a gente fala assim, era o direito. Para você ter uma ideia, a gente tem que pensar que, por exemplo, o regime escravocrata era legal. O regime escravocrata era legal. Era justo? Não, mas era legal. Entendeu? Então, se a gente pensar na história nós passamos por várias fases. Essa foi uma das fases. Entendeu? Uma das fases da sociedade. Mas você entender o que é o liberal, democrático, social? O legal, eu posso ter um legal ditatorial, eu posso ter leis draconianas legais. Posso sim. Entendeu? Posso sim. E pior que tem muita gente que você vê aí que sai na rua esses dias mesmo aqui em Tumbiara, na Beira-Rio, tinha gente colocando, né? Ditadura já, intervenção no STF. Entendeu? Pessoas Nossa, eu vi isso, eu acho um absurdo. Rasga a história. São pessoas que nem sabem, né, o que estão falando. Não, sabem, tem pessoas ali que sabem, entendeu? Mas às vezes ele quer isso mesmo. O problema é o que acontece com o outro. Isso é o liberalismo utilitarista, né? Ele quer o melhor para ele, porque às vezes ele é ex-militar, ele que vai acontecer, então, entendeu?
Então é a subjugação da sociedade. Aí você acha que morreu tanta gente, aconteceu tanta coisa e pronto, acabou? Então, não é bem assim, né? Então, só quem viveu esse período é que sabe. Então, a sociedade, ela tem que evoluir. A gente não pode andar para trás, né? A gente tem que evoluir, a gente tem que construir um pensamento cada vez mais democrático, um pensamento mais justo, um pensamento mais de soma de valores, tá? Eu acho que eu tenho que respeitar quem é liberal, sim, eu tenho que respeitar o liberal, mas eu tenho que dar voz para a pessoa, o socialista também, o que é comunista, o que é de umbanda, o infinito. Tive as várias formas de famílias que eu tenho, entendeu? A gente não pode ser hipócrita de maneira nenhuma, tá? Não podemos ser hipócritas. E nem tapar o sol com a peneira. E também a gente tem que ter uma condição. A gente não pode ser um dia a gente fala uma coisa, no outro dia, entendeu? A gente tem que ter uma construção racional da sociedade. Então é isso que eu estou te falando. Sim, com essa Constituição não tem jeito. Para a gente ter uma ditadura militar, né, uma ditadura novamente, a gente tem que acabar com a Constituição que está aí. Porque, na verdade, a ditadura que houve no Brasil, né, ela foi patrocinada pelos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos patrocinou ela em alguns países, né, e muita gente morreu, muita gente mesmo. Tá? Como está morrendo agora. Né? Nós estamos vivendo uma ditadura hoje, mas é uma ditadura na onde nós estamos vivendo a ditadura? Na Secretaria da Saúde. Se fosse um Estado democrático, né, e não liberal, a gente tinha comprado as vacinas em agosto do ano passado, quando imploraram para a gente comprar e não compraram. A razão disso é o tanto de gente que está morrendo. Você acha que é normal? A gente já está tão acostumado que morrer 2.000 pessoas é normal. E há pouco tempo atrás, né, assim, antes de acontecer isso, se caísse um avião e morresse 200 pessoas, a gente ficava comovido. Agora, morrer 2.000, 3.000, começou com um, a gente vai anestesiando, né? Então, assim, é como se a gente se acostumou com isso. A gente está vivendo uma guerra. Todo dia a gente vê amigos, conhecidos, pessoas que a gente conhece lá do fórum, de coisa. Só vê se fulano morreu, ciclano morreu, como numa guerra. É isso que a gente está vivendo. Uma guerra biológica. É uma guerra biológica, né? E uma guerra de ideias. E pior que transformando uma guerra de ideias. Uma guerra, infelizmente. Quem está pagando o preço é nós. Você vai no supermercado, eles colocam o que você pode comprar hoje. Né? Não, nem se fala nisso, né? Nem se fala nisso. Enquanto a gente está passando fome. Inclusive, nós estamos numa campanha, né? Quem puder doar, é do 6º ou 7º período, está fazendo uma campanha de arrecadação de alimentos. Quem puder doar, eles vão fazer cestas básicas, vão juntar lá na Ubra, e aí o pessoal lá vão fazer, né, e vão doar para as pessoas carentes mesmo, que precisam aí, que eles já fazem. Aí os próprios alunos aí do direito que começaram com essa campanha. Tá? Quem puder doar, me fala que, né, a gente encaminha aí. Okay? Mais alguma pergunta, pessoal? Minha parte está esclarecida. Mais alguém? Então, pessoal, vamos encerrar. Façam agora a atividade. Façam agora a atividade. Tá? Vamos fazer atividade. Porque aí vocês têm esse tempo, mais do que